Fala pessoal, chegando para trazer para vocês a história de mais um estádio importante do futebol brasileiro aqui. E hoje vamos até o Rio de Janeiro trazer o Estádio da Gávea, pertencente ao Clube de Regatas do Flamengo. Estádio que já recebeu jogos marcantes na história do rubro-negro. Está chegando agora, já se inscreve aqui no canal, aqui a gente traz sempre as histórias e também como estão hoje os principais estádios de futebol do Brasil e do mundo. Também não esquece o like, hein? É o que eu peço com muito carinho para vocês. Ele ajuda demais a gente, não custa nada para vocês, é de graça e vem com a gente conhecer a história do Estádio da Gávea. Solta a vinheta. Hoje nós vamos até o Rio de Janeiro falar do estádio José Bastos Padilha, mais conhecido como Estádio da Gávea. Ele está localizado dentro da sede social do Clube de Regatas do Flamengo, na Gávea, no município do Rio de Janeiro. Apesar de ser chamado de Estádio da Gávea, de forma generalizada, o local se situa na Avenida Borges de Medeiros, no bairro da Lagoa, próximo ao limite com os bairros do Leblon e da Gávea. A alcunha de Gávea ficou como nominal definitivo devido ao terreno doado para a construção do estádio ficar na freguesia da Gávea, conforme a antiga divisão administrativa da cidade do Rio de Janeiro. O Estádio do Flamengo começou a ser projetado em janeiro de 1926. Já em 14 de novembro de 1931, pelo Decreto Municipal 3.686, o Flamengo ficou com o direito de cessão e aforamento do terreno da Lagoa. Ali, o clube construiu seu primeiro campo de futebol com cercas de madeira. No dia 28 de dezembro do ano de 1933, o então presidente José Bastos Padilha pagou a taxa de 497 contos de réis e o Flamengo pôde começar as obras de construção do Estádio da Gávea, com capacidade para receber 6.000 espectadores naquela época. O jogo de estreia do Flamengo no estádio foi contra o seu grande rival Vasco da Gama em 4 de setembro do ano de 1938, jogo válido pelo Campeonato Carioca daquele ano. Na ocasião, a equipe vascaína venceu o jogo por 2-0 e o primeiro gol do novo estádio foi marcado por Nijinho, mas a alegria era mesmo da nação rubro-negra por estar com a sua nova casa concluída. Em 16 de abril de 1939, o presidente da FIFA, Jules Rimet, assistiu das arquibancadas do estádio uma goleada rubro-negra diante do seu rival Botafogo por 4-1. O Fla-Flu da Lagoa, realizado em 23 de novembro de 1941, entrou para a história. Nesse embate, os jogadores do Fluminense chutaram de propósito bolas na direção da Lagoa Rodrigo de Freitas, que na época o estádio e a Lagoa eram vizinhos sem o obstáculo do clube social, e aí dificultaram a reposição da bola e paralisavam o jogo constantemente. Outras equipes do estado também já utilizaram o estádio rubro-negro para mandar partidas. Em 1939 e em 1940, jogos de outras equipes do Campeonato Carioca foram disputados na Casa Rubro-Negra, como por exemplo os clássicos entre Fluminense e Vasco pelo turno de 1939 foi disputado lá, além de várias partidas do Botafogo e também da equipe do América. Em março de 1969, em virtude do péssimo estado do gramado de São Januário, o Vasco transferiu jogos também para a Casa Rubro-Negra. Jogo esse que foi contra a Portuguesa da Ilha. E em dezembro de 74, Fluminense e Botafogo, já eliminados do Carioca daquele ano, fizeram lá o clássico vovô do terceiro turno do certame. Em 1994, o então presidente Luiz Augusto Veloso implantou, em parceria com uma empresa privada, uma arquibancada tubular no estádio, já retirada, mas na época ampliou a capacidade para 25.000 torcedores, de modo a poder usar o estádio em partidas contra equipes de menor apelo e dessa maneira reservar o Maracanã somente para partidas contra times de maior expressão.
o Estádio da Gávea passou a servir como palco para eventos, gerando uma fonte alternativa de receita para o clube. O Flamengo não utiliza mais o Estádio da Gávea para partidas de futebol profissional do seu masculino. Seu último jogo oficial foi em 27 de abril do ano de 1997, quando venceu lá o Americano de Campos por 3-0 em jogo válido pelo Campeonato Carioca daquele ano. Somadas todas as partidas desde 38 até 1997, foram 203 jogos oficiais disputados pelo Flamengo no local, com 167 vitórias, 20 empates e 26 derrotas. Destes, estão incluídos jogos oficiais de competições nacionais. Em 1989, por exemplo, o estádio sediou o primeiro jogo da história da Copa do Brasil, em uma tarde de 19 de julho, quando o rubro-negro venceu o Paysandu de Belém por 2-0. Ao todo, foram 5 partidas pelo torneio e outras 5 pelo Campeonato Brasileiro. O estádio hoje recebe treinamentos da equipe profissional rubro-negra e também jogos das categorias de base e também do futebol feminino do Flamengo. Até se existiu um projeto para ampliação do estádio com a construção de um estádio acústico para jogos de menor apelo, mas o projeto esbarrou em questões burocráticas e acabou sendo arquivado. O seu recorde de público foi em um jogo entre Flamengo e Fluminense, disputado em 23 de novembro do ano de 1941, jogo esse que terminou empatado por 2-2. Nesse dia, tivemos na Gávea 15.312 torcedores. Hoje, a capacidade do estádio é para receber entre 3 e 4 mil torcedores. Se você gostou de conhecer o Estádio da Gávea, deixa o like. Se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal e também já deixa aí nos comentários o estádio que você quer ver, tendo a sua história contada aqui. Segue a gente nas redes sociais, um abraço e até a próxima.